gente, aqui é a Desse, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vim falar sobre Sob a Redoma. Sob a Redoma foi o livro mais votado por vocês no vídeo de leituras do mês de fevereiro. Todos os vídeos de leituras do mês eu deixo nos cards uma pesquisinha ali, uma enquetezinha pra vocês dizerem quais daqueles livros que eu li no mês que vocês preferiam que tivesse um vídeo separado deles. É o meu modo de fazer resenhas que as pessoas realmente querem ver. Então nunca se esqueçam de, por favor, clicar lá e dizer qual é o vídeo que tu quer, certo? Então vamos falar sobre Sob a Redoma. Primeiro, assim, uma sinopse bem geral sobre tanto o livro quanto a série. Então, eu esqueci de falar antes que este vídeo vai ser, então, aproveitando, já que vocês querem saber dele, eu vou falar dos dois, tanto do livro quanto da série, e dar uma comparadinha. Chester's Mill é uma cidade do interior lá, provavelmente do Maine, eu não me lembro, mas deve ser do Maine, já que é Stephen King. É uma cidade de interior pequena que, de uma hora para outra, acontece de aparecer uma redoma que engloba a cidade de todos os lados. Uma redoma invisível, não é de vidro, não se sabe do que é aquilo ali, mas tudo que estava na divisa onde apareceu a redoma foi cortado no meio. Então, tipo, se tivesse passando uma pessoa, a pessoa é cortada. Se a pessoa bater na redoma, é como se fosse uma parede de aço, esmaga mesmo. Então, no primeiro momento, acontecem muitos acidentes. Avião que bate na redoma, carro que bate na redoma, animais que estavam na divisa da redoma. Sem contar que a redoma também tem uma energia nela. Mas que eu não vou falar muito sobre isso para não dar spoilers. Tanto no livro quanto na série, então, essa redoma surge do nada nessa cidade e as pessoas que estão, então, dentro da cidade estão confinadas por um tempo indeterminado, porque ninguém sabe de onde veio a redoma, por que veio a redoma e nem até quando. Chester's Mill é uma cidade tão pequena que ela não tem prefeito. Ela é governada por 3 vereadores que são eleitos por voto popular, e dentre estes 3 vereadores, o segundo vereador, não é nem o primeiro, se chama Jim Rennie, ou conhecido também como Big Jim. O Big Jim, então, vai aproveitar esse momento de emergência da cidade, de pânico da cidade, para colocar mais ainda do que ele já colocava o seu poder em evidência. Então, sobre o que é o livro? É sobre uma cidade que fica isolada do mundo e como isso afeta as pessoas que estão dentro dela. É praticamente um experimento psicológico. O que as pessoas, num desespero e sem esperança de futuro, sem saber como vai ser o dia de amanhã, se tratam umas das outras, o que acontece umas com as outras, e, como sempre nessas coisas de experimento humano, o pior do ser humano vem à tona. Então, primeiro eu vou dar as minhas impressões do livro. Um livro que eu dei 5 estrelas, como eu já falei pra vocês lá no vídeo de leituras do mês. O Stephen King mesmo disse que demorou muitos anos para fazer esse livro, principalmente porque ele precisava pesquisar, ele precisava de consultores mais científicos para saber o que aconteceria se uma cidade ficasse isolada, não só de contato, como o que aquilo faria no sentido da natureza. E se não chover lá dentro? E se não tiver vento? Várias coisas do tipo. Então esse livro é muito exato. O Stephen King só publicou ele quando ele tinha certeza das coisas que ele queria colocar lá dentro. Então isso é um ponto muito interessante sobre esse livro. E Sob a Redoma é um livro sobre personagens. O Stephen King, por mais criativo que ele seja, e ele é muito criativo, eu acredito que a especialidade dele não é os monstros, os medos que ele coloca nos livros, mas sim o quanto ele parece entender a mente humana e o quanto ele é ótimo para escrever personalidades e personagens diferentes. E em Sob a Redoma isso não é diferente, porque ele traz uma gama enorme de personagens, porque é uma cidade, né? Claro que alguns ele trata como personagens mais principais, mas são pessoas completamente diferentes umas das outras, e ele é primoroso em inventar uma história e dar detalhes para essa história com base nas diferenças das pessoas, em como que ele sabe que uma pessoa trataria a outra, enfim. Ele traz o melhor e o pior da humanidade nos livros dele e em Sob a Redoma. Eu acho que um dos pontos mais importantes, então, dessa história é a sede de poder e o que o poder faz com o ser humano, personificado no Big Jim Rennie, que é um personagem, assim, odioso
que chega a te dar um asco, chega a te dar raiva, vontade de entrar dentro do livro, esfregar a cara do cara no asfalto, pra dizer o mínimo. Então, isso só prova o talento do Stephen King pra escrever, né? E uma coisa que ele não poupa o leitor é da violência. E não é uma violência gratuita. Pode parecer no primeiro momento, mas é realmente pra chocar e fazer as pessoas entenderem que elas são capazes de tudo. Você entender que qualquer um dentro de um confinamento não sabe como que aquela pessoa vai ficar, o que ela vai fazer e o que é o pior em cada ser humano numa situação dessas. Então tem algumas cenas muito fortes que pode ser gatilho para muita gente. Já aviso que tem cenas de estupro, cenas também de violência propriamente dita, não só de abuso verbal também, não só sexual ou de violência. E a gente fica chocado, e eu acho que a gente fica mais chocado não com a cena que a gente lê, mas sabendo que isso poderia realmente acontecer. E teve cenas que, enquanto eu lia, eu fiquei tão horrorizada e tão abalada que eu tive que parar um pouco e engolir um pouco a história antes de continuar. E apesar de ele ser um calhamaço de quase 1000 páginas, ele tem uma leitura muito dinâmica. O Stephen King é conhecido por ser um pouco prolixo. Eu mesma já falei de livros dele que eu achei muito enrolados. E eu não acho que é o caso de Sob a Redoma, que toda a história na verdade se passa em apenas alguns dias, mas como tem muitos personagens, por isso que o livro é tão extenso. Mas é rápido de ler. Principalmente se tiver um ritmo mais rápido, você não vai nem sentir quando você já terminou o livro, porque é muito gostoso de ler. O final é algo que meio que divide as pessoas, pois é um final mais diferentão, um pouco abstrato, talvez um pouco difícil de compreender ou de aceitar, porque a história toda é muito real. E o final não que ele não possa acontecer, mas é um final que não tá tão palpável pra nós, não é tão real pra nós. E por isso eu acho que as pessoas não gostaram tanto do final, porque ele dá uma diferença muito grande, então, no ritmo da leitura, digamos assim, que tá super real, super palpável, e de repente ele muda pra essa coisa assim que não é tão visual pra nós. Tentando não dar muitos spoilers, né, gente? Mas vamos para a série, falar dessa série, então? A série tem a mesma sinopse que eu falei pra vocês no começo, só que logo nos primeiros episódios a gente já vê as diferenças gritantes. Existe um personagem, que é o Barbie, que ele era um soldado do exército no livro, mas ele saiu do exército e agora trabalha como cozinheiro. Na série, nós somos apresentados pelo Barbie, que também trabalha como cozinheiro, só que ele era meio que um mercenário ali, torturador, umas coisas meio estranhas. Ele tenta torturar o marido de uma das personagens, que não é nem casada no livro. Então, logo de cara, a gente vê diferenças muito gritantes que a gente não entende nem por que foram feitas. Tem personagem no livro que morre logo no início e que na série morre e volta. A série eu senti que ela é muito mais mística do que o livro. E aí você pode me dizer assim: ah, Bissa, mas tu falou que no final do livro é um pouco viajando, não era tão real. Sim, mas eu não estou falando do final da série, que a princípio não tem final, porque a série foi cancelada, porque ela foi perdendo muito do público dela. E o que estava se encaminhando para ser o final, os mistérios que eles estavam descobrindo na série, não tinham nada a ver com o final do livro. Muito pelo contrário. E eu tenho a impressão que o final da série, eles deram uma de Lost forte, porque eles estavam indo por um lado e parecia que eles não sabiam onde eles queriam chegar, e aquele troço só foi trazendo mais perguntas, sem ter uma resposta, e absolutamente não teve resposta, já que a série foi cancelada. Então a sentença que eu dou pra vocês é que eu recomendo demais esse livro, 5 estrelas, dono do meu coração, e não recomendo a série, que pode ser muito divertida na primeira temporada pra quem viu assim sem saber como é que era o livro, mas que eu garanto pra vocês que vai piorando cada vez mais, e justamente por ela ter sido cancelada não te traz nenhuma resposta, e eu acho que é uma perda de tempo. Mas me deixa aqui nos comentários se você viu a série e não concorda comigo, ou leu o livro e não concorda, ou se concorda também, daí nós vamos conversar sobre eles. Me procure nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, eu tô sempre lá. Pode me chamar pra bater um papo, que eu tô sempre lá e sempre respondo vocês. Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez que vocês aqui, e eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!
Chester's Mill é uma... Chester's Mill é uma... Todos os vídeos da leitura do... Não, o que eu falei? Fevereiro? Eu falei a leitura de fevereiro? Ou eu falei a leitura do mês? Ah, não sei. Vamos falar de novo? Vamos.